Espere, não me diga que a vida na Terra tem borbulhado por cerca de 3,5 bilhões de anos e a maior criatura que temos é a baleia azul? Quero dizer, nada mal, mas isso não parece tão divertido quanto aquelas criaturas gigantes e legais que vemos nos filmes. Sim, você reconhece o rugido icônico aqui. Ele apareceu na TV, em história em quadrinhos, em videogames e no cinema. Sim, ele até ganhou sua própria estrela na calçada da fama de Hollywood em seu 50º aniversário. Então, o que seria necessário para levar o bom e velho Godzilla da tela da TV para as nossas ruas? E estamos falando da fera que é realmente gigantesca. No filme original de 1954, Godzilla tinha cerca de 50 metros de altura. Essa era a altura perfeita para que o monstro pudesse espiar os maiores edifícios de Tóquio na época. Mas com o lançamento de outros filmes, Godzilla foi ficando cada vez maior. Em teoria, esse seria o maior animal que poderia existir e não acabar esmagado pelo campo gravitacional do nosso planeta, mesmo que estejamos falando de um Godzilla minúsculo de, digamos, 14 mil toneladas. Para suportar a força gravitacional do nosso planeta e carregar esse peso, o Godzilla precisaria ter ossos incrivelmente fortes. E à medida que um objeto fica maior, seu volume aumenta mais rapidamente do que a área de superfície. Ok, espere, vamos começar devagar. Então, as células são os blocos de construção da vida, e elas existem em todas as formas e tamanhos. Mas as células enfrentam um problema quando tentam crescer demais. À medida que crescem, sua área de superfície, o exterior, não acompanha o volume, ou seja, o interior. É como ter uma boca grande, mas um estômago pequeno. Você não consegue digerir todos os alimentos que gostaria de comer. Por que ainda não aprendi isso, principalmente quando abro a geladeira para fazer um lanche à meia-noite? Portanto, se as células ficarem muito grandes, elas não conseguirão receber nutrientes suficientes nem eliminar os resíduos suficientemente rápido. Seria como viver em uma casa muito grande, mas com apenas uma porta minúscula para entrar e sair. Além disso, esse não é o único problema. As células também precisam ser capazes de se dividir e replicar, e essa tarefa se torna mais complicada à medida que elas crescem. Para isso, elas precisam de um elemento chamado microtúbulos. É como se fosse um esqueleto que lhes dá estrutura. Mas não se preocupe, a evolução é uma coisinha muito esperta. Existem algumas células por aí, como um tipo específico de alga invasora, que encontraram maneiras de quebrar as regras e ficar realmente grandes. E elas nem precisam se dividir para fazer isso. Essa alga poderia se passar por uma samambaia aquática com folhas de até 80 centímetros de comprimento. Mas o que você está vendo é apenas uma célula gigante. No entanto, ela tem vários núcleos, que são como os centros de controle das células. Além disso, há até mesmo algumas bactérias que vivem em uma relação simbiótica com o organismo, o que significa que elas se ajudam mutuamente quando necessário. É como ter vários cômodos diferentes dentro de uma casa grande, com alguns colegas de quarto que vivem lá e ajudam de vez em quando. Há também uma alga monstruosa conhecida como alga perolada, que é como uma bola gigante de lodo verde. Ela pode crescer até 5 centímetros de diâmetro, mas também é considerada unicelular. Minha favorita seria esta outra. Novamente, estamos falando de uma única célula, mas veja o caule e a parte superior. Parece um pequeno guarda-chuva. Ela pode crescer até 10 centímetros de altura, o que definitivamente não é ruim para uma única célula. A maioria das células é pequena demais para ser vista a olho nu, mas esses camaradas não hesitam em quebrar as regras. Agora, quando se trata de animais que ficam realmente grandes, há um limite de tamanho. É como tentar construir uma torre muito alta. Ela acabará por ficar muito pesada e a base não poderá mais suportar o peso. Da mesma forma, quando um animal fica muito grande, seus ossos e músculos precisam evoluir para suportar todo esse peso. E isso se torna cada vez mais difícil. Em um dos filmes, o Godzilla tinha 119 metros de altura. Com esse tamanho, seria muito difícil para seu coração bombear sangue até o cérebro. E se fosse um réptil, o Godzilla precisaria passar o tempo todo deitado ao sol para se manter aquecido. Portanto, teríamos que nos esconder nas sombras, esperando que alguns animais maiores que vivem em áreas quentes pudessem mantê-los satisfeitos. No entanto, se o Godzilla fosse um mamífero, ele geraria muito calor corporal e acabaria se cozinhando. Os maiores animais terrestres que temos notícias foram os saurópodes, um tipo de dinossauro com pescoço e cauda muito longos. Eles podiam crescer até 40 metros de comprimento e pesar até 70 toneladas, o que poderia ser tão pesado quanto 10 elefantes. A evolução foi bastante eficiente quando precisou criar um plano corporal para eles.
Os saurópodes comiam plantas. Eles tinham uma maneira inteligente de comer que lhes permitia permanecer em um local e ainda encontrar comida suficiente. Eles podiam mover seus longos pescoços para alcançar as plantas, de modo que não precisavam andar muito nem desperdiçar muita energia. Meu tipo de gente. Isso é impressionante, mas vamos ser realistas. Não são muitos os animais gigantes que gostam de comer salada no jantar. Se você tiver um animal gigante como o Godzilla, pode esperar que ele vá atrás de sua presa, e isso se torna muito difícil para seu corpo suportar todo esse peso e realizar todas as atividades necessárias. Os maiores dinossauros carnívoros ainda eram bem grandes, mas não tão grandes quanto os saurópodes. O maior que conhecemos é um sujeito chamado espinossauro, que tinha cerca de 15 metros de comprimento. Ele conseguiu sobreviver comendo peixes e outras criaturas que viviam na água. Seria muito legal ter o Godzilla na vida real, se você tivesse um porão seguro onde ele não o encontrasse, é claro. Mas é improvável que algum animal consiga ficar maior do que o nosso amado saurópode, pelo menos não sem enfrentar sérias limitações físicas. E você já se perguntou o quão grande uma planta pode ficar? Acontece que algumas árvores já atingiram alturas incríveis, como a General Sherman, a maior árvore viva do planeta. Ela tem mais de 80 metros de altura e quase 1.500 metros cúbicos de madeira. É gigantesca, mas ainda um pouco menor do que a Lindsay Creek French Tree, a maior árvore já registrada. Ela era uma sequoia da costa com 119 metros de altura e um volume de mais de 2.550 metros cúbicos, que é tão grande quanto alguns arranha-céus. Mas também não é fácil para as plantas crescerem. Quando muito altas, é difícil levar água das raízes até as folhas. No entanto, as sequoias têm alguns truques na manga. Por exemplo, elas absorvem a umidade da neblina por meio de suas folhas. Além disso, elas têm uma base ampla que lhes dá mais suporte. Se quisermos construir edifícios mais altos, também precisaremos pensar nos desafios que as plantas enfrentam. Por exemplo, como construir uma boa base que sustente a estrutura e como transportam água e nutrientes. Se não estivermos apenas procurando por altura, podemos dar uma olhada em outros organismos enormes em nosso planeta natal, como o pando. Essa é uma floresta de álamos em Utah que cobre 107 acres e é basicamente um organismo gigante. Ela pesa quase 6.000 toneladas e é um dos maiores organismos da Terra. Uma tigela de salada perfeita para o Godzilla. Quero dizer, as plantas não são os únicos organismos que podem crescer até atingir tamanhos enormes. Há fungos, como o cogumelo do mel, que podem crescer em uma rede de pequenos fios chamados hifas. Eles tendem a se espalhar por grandes áreas, formando algo parecido com uma grande teia subterrânea que conecta tudo. Um exemplar em Michigan cobre 90 acres e pesa cerca de 400 toneladas. Isso sim é muito cogumelo.